Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Cardio TV, o maior canal de cardio entretenimento do planeta. Eu sou o Dr. Alex Benevides, com perdão do trocadilho, sou um médico apaixonado pelo coração e acredito que todo mundo pode aprender mais sobre esse órgão tão importante de uma forma leve e descontraída. Em março de 2018, o ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, foi submetido a uma cirurgia cardíaca para a correção de um defeito em uma prótese valvar que ele já possuía. No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre isso e tudo sobre a válvula pulmonar. Então, roda a vinheta. Schwarzenegger, em entrevista ao jornal inglês The Sun, falou sobre como ele não queria que a cirurgia interrompesse as filmagens do seu mais novo sucesso da franquia O Exterminador do Futuro 6, Dark Fate, que eles estavam em curso na época. Vou falar nele. Comenta aqui embaixo, como é que você escreve Schwarzenegger? Aí é dureza, né? Mas tudo bem. Qual o papel interpretado por ele que mais te marcou e por quê? Schwarzenegger, de 70 anos, tinha um procedimento programado no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, para corrigir o mau funcionamento em uma válvula pulmonar, disse Daniel Ketchum, porta-voz do autor ao The Washington Post. O ator já havia feito uma cirurgia em 1997 para corrigir um defeito congênito na válvula aórtica. Se você não sabe qual é essa válvula, vai aparecer um card aqui em cima, em algum lugar, dizendo o vídeo sobre ela. Aquela prótese lá de 97 nunca foi concebida para ser permanente e, na verdade, até superou sua expectativa de vida, disse Ketchum. Para essa cirurgia mais recente, foi optado por uma correção da válvula por catéter, declarou o mesmo. No entanto, durante o procedimento, houve uma complicação que exigiu a cirurgia cardíaca convencional, ou seja, de peito aberto, em um regime de urgência. No final das contas, como nos filmes do nosso astro, tudo deu certo e Schwarzenegger venceu mais uma guerra contra um vilão poderoso, nesse caso o próprio tempo, que foi o responsável pelo desgaste de sua prótese, a qual acabou sendo substituída com sucesso. Segundo o relato de seu porta-voz, suas primeiras palavras foram as famosas "Estou de volta". I'll be back. I'll be back. I'm back. She'll be back. Stay here. I'll be back. I might be back. I'm back. I'm back. I'll be back. I'll be back. Ha! You did not gonna say that, did you? That's what you always say. I do? Ele mesmo já tinha declarado anteriormente que nasceu com uma válvula aórtica bicúspide. O procedimento de 97 teve como objetivo resolver esse problema. Porém, detalhes desse procedimento não foram divulgados, mas foi relatado na época que Schwarzenegger havia feito um transplante da válvula de seu próprio tecido em vez de uma válvula mecânica. Se for esse o caso, Schwarzenegger provavelmente foi submetido a uma operação conhecida como procedimento de Ross, em que a válvula aórtica é substituída pela válvula pulmonar do próprio paciente. E a válvula pulmonar é substituída, por sua vez, por uma prótese doadora de cadáver. A partir desse fato curioso, vamos conhecer mais sobre essa outra válvula cardíaca. A chamada válvula pulmonar é uma válvula semilunar que separa o ventrículo direito do tronco da artéria pulmonar. Anatomicamente, o anel é um tecido conjuntivo em forma circular dessa válvula, separa a câmara do ventrículo direito e a junção do tronco da artéria pulmonar. E é justamente esse anel, como parte do chamado esqueleto fibroso do coração, uma estrutura que conecta a válvula pulmonar às outras 3 válvulas cardíacas, que desempenha um papel essencial na ancoragem de todas elas ao miocárdio. A válvula pulmonar consiste em 3 cúspides, a anterior, a esquerda e a direita. Cada uma delas é separada de uma da outra por uma comissura. Abaixo da margem livre, essas cúspides se sobrepõem por cerca de vários milímetros
para garantir o seu fechamento adequado. A válvula pulmonar é separada da tricúspide por uma prega muscular conhecida como prega ventrículo infundibular. Em sua margem septal, a dobra forma a chamada crista supraventricular e esta se insere entre os braços anterior e posterior da trabécula septo-marginal. Essa mesma dobra também forma o chamado infundíbulo subpulmonar da saída do ventrículo direito. Histologicamente, a válvula pulmonar consiste em compartimentos estratificados de matriz extracelular de 4 camadas, que são a chamada camada arterial, a fibrosa, a esponjosa e a camada ventricular. Cada uma dessas camadas tem composição e função diferentes. A arterial é a camada mais fina, responsável por manter a fluidez do sangue, com o qual mantém o contato direto. A camada fibrosa é a espinha dorsal das válvulas semilunares e consiste em redes de colágeno densas, dispostas circunferencialmente, que se fundem com um anel e com o esqueleto fibroso cardíaco. A camada esponjosa é a camada que permite o esforço de cisalhamento entre as camadas durante a flexão e fornece resistência à compressão, pois é composta de proteoglicanos e glicosaminoglicanos. A camada ventricular contém a maior parte das fibras elásticas e auxilia no recuo elástico das cúspides. A válvula pulmonar se abre na fase sistólica do ciclo cardíaco, permitindo que o sangue desoxigenado seja bombeado do ventrículo direito para a circulação pulmonar. Fecha-se na fase diastólica do ciclo cardíaco, permitindo o enchimento suficiente do ventrículo direito. A válvula pulmonar tem um diâmetro de cerca de 20 milímetros. Em comparação com os folhetos lá da válvula aórtica, os folhetos da pulmonar contêm terminais nervosos mais numerosos, ou seja, a atividade da acetilcolinesterase ou tirosina hidroxilase e do neuropeptídeo Y são observáveis nesses terminais nervosos. Com a idade, a densidade e a distribuição da inervação dos folhetos da válvula aórtica diminui, mas isso não ocorre nos folhetos da válvula pulmonar. Uma das hipóteses pelas quais se considera que ela dure mais, entre aspas, que a válvula aórtica e sirva tão bem como enxerto na posição aórtica, como provado no caso já citado do Schwarzenegger. Ela é a mais superior das válvulas cardíacas. E essa configuração anatômica permite ao cirurgião ressecar a válvula pulmonar e sua inserção basal dentro do infundíbulo do restante da via de saída do ventrículo direito com segurança, sem risco à cavidade ventricular direita. Ela é a válvula que pode apresentar maior número de variações anatômicas entre todas as válvulas cardíacas, uni, bi, tri, tetra ou mesmo pentacúspide, bem como estar ausente, em particular na chamada síndrome da válvula pulmonar ausente. Para finalizar, 2 detalhes sobre o procedimento de Ross. 1. Nele, a válvula pulmonar usada como substituto da válvula aórtica doente pode utilizar tecido do próprio paciente. Oferece potencial de crescimento com o aumento do tamanho da raiz da aorta de acordo com a idade e sem a necessidade do uso de medicamentos anticoagulantes. 2. Vários estudos indicam que o procedimento de Ross é mais durável do que as válvulas cardíacas protéticas na posição aórtica. E embora ainda esteja associado a uma taxa de reoperação, esse procedimento confere uma vantagem de sobrevida para o grupo de pacientes pediátricos e adultos jovens. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo e compartilhe nas suas redes sociais. Escreva aqui nos comentários o que você quer aprender sobre o coração. Também deixe aquele feedback sobre o que você achou desse conteúdo. A gente se vê na próxima. Hasta la vista, baby.